Para o bem de todos os seus discípulos, Shakyamuni Buda fez uma breve explicação da essência do Dharma. Então, aqui a síntese dos ensinamentos. Ó monges e monjas, depois de minha morte, respeitem e compartilhem os preceitos. Manter os preceitos é como encontrar uma luz na escuridão. É como uma pessoa pobre encontrando um grande tesouro. Saibam que os preceitos são, para vocês, o mestre. Olha que coisa linda. O mestre são os preceitos. Na cerimônia do Juca é justamente isso. A gente entrega os preceitos ao aluno, né? Não fazer o mal. Você aceita este preceito, você recebe esse preceito. Aí o cara, sim, certamente. Não fazer o mal. Aí. Fazer o bem. Você recebe esse preceito, você observa esse preceito de agora em diante, até atingir o estado de Buda, é o cara, sim, certamente. Aí depois, o terceiro preceito puro. Fazer o bem a todos os seres. Aí já dói mais um pouquinho, né? Como é que eu vou fazer o bem? É uma pessoa que eu tenho dificuldade de convivência. Mas esses são os preceitos. É isso que o Buda está dizendo. O mestre é o preceito. No caso aí, ele estava falando desses preceitos puros ou... Todos os preceitos de forma geral. Eu estou dando só um exemplo aqui do... tem muitos. Muitos preceitos. Né? Então, porque a base, ele vai até falar aqui no texto, depois no Sutra, onde é que mora a equanimidade? Onde é que mora o equilíbrio? Nos preceitos. Mas vamos lá. Saibam que os preceitos são para vocês o mestre. Olha que lindo agora. Manter os preceitos é me manter sempre vivo neste mundo. As pessoas que mantêm os preceitos não devem dedicar-se ao comércio, nem possuir campos e moradias. Não devem governar os outros, as outras pessoas, nem manter servos ou animais. Devem evitar possuir plantações e acumular bens, da mesma forma que evitariam uma fogueira. Não devem cortar grama, nem árvores, arar o solo ou cravar a terra, misturar remédios, ler a sorte, observar a posição das estrelas, predizer as fases da lua, calcular calendários e dias auspiciosos. Olha só, controle o seu corpo, como nas horas certas, impurezas se conduzam. Não se envolvam nos afazeres mundanos, nem ajam como mensageiros. Não façam mágicas, não façam misturas, não misturem poções e não tornem-se íntimos com pessoas importantes. Com a mente clara e correta atenção, vocês devem procurar o despertar. Vocês não devem esconder seus erros. Não devem expressar pontos de vista errôneos, nem liderar pessoas erroneamente. Ao receber as 4 espécies de ofertas, saibam a quantia exata, correta, e fiquem satisfeitos. Não acumulem as ofertas. Olha que coisa linda, né? Em pureza se conduzam. Você não deve liderar pessoas tendo ponto de vista errôneos. Isso é uma coisa muito séria. Isso é muito sério. E o Zen costuma bater bem pesado nisso. No Zen tem um ditado que diz: um monge se faz com 10 anos. Ou seja, um monge de 10 anos. Um verdadeiro monge só está pronto 10 anos depois. Porque nesse período a gente passa por tanta crise, sabe? As coisas do dia a dia da gente, eu converso isso com o Sozen, as coisas do dia a dia da gente, de repente está de um jeito, a gente quer aquilo. Só que depois a condição da vida muda e o camarada não quer mais aquilo. Então, se a gente lidera as pessoas dentro de uma determinada proposta e aquilo não faz parte realmente do nosso fluxo mental, fica meio estranho, sabe? E a outra coisa, é preciso de tempo para poder a gente realmente entender, ver os ensinamentos no dia a dia. Não é ver as palavras. Tem gente que sabe muito Dharma intelectualmente. Só que saber só intelectualmente não é o remédio. É preciso saber o Dharma de corpo, mente inteiro. É como o Dogen diz, né? Quando você pensar, você pensa com o corpo inteiro. Quando você sentir, você sente com o corpo inteiro. Né? Então, a gente tem muito isso, essa questão de aguente firme. Se acalme.
vai chegar a sua vez. Vamos devagarzinho. É um passo depois do outro. Vamos devagarzinho. Vamos trabalhando. Sim. Seria um aprendizado emocional ou é mais que isso? São tantas coisas que tem aí, né? Uma delas é para a gente segurar o ego, né? Como assim? Eu quero fazer, mas eu não posso. Humildade. De ser monge? Não, de querer, como no texto está falando, liderar pessoas, entendeu? Que é isso que eu estou falando. A questão da liderança, a questão de querer, 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 querer. Ah, Então o Zen, ele bota logo assim. ser político, né? Tá vendo? Tem uma coisa que no Zen assim, o aluno quer, aí o mestre, a mestra, olha para o chão. Quando a gente vai fazer a Batalha do Dharma, a atividade que a gente faz no mosteiro, quando tem SAMU, e sempre, é só limpar banheiro, né, Sazem? Quando eu fui, a gente está em 2024, né? Em 2022, quando a gente foi lá para a Batalha do Dharma, que a gente fez um retiro no Taikanji, minha função foi limpar os banheiros. E é interessante, como a monja disse, você não quer liderar uma comunidade, então sua função vai ser limpar o banheiro. Você vai para onde ninguém geralmente quer ir, sabe? Mas vamos aqui, vamos aqui. Não acumulem ofertas. Agora vou falar brevemente em como proteger os preceitos. Os preceitos são a base para a verdadeira libertação. Os preceitos são a base para a verdadeira libertação. Por isso são chamados de patimokkha. Ou seja, aquilo que leva à liberação. A confiança nos preceitos faz surgir todos os dhyanas e a sabedoria que extingue o sofrimento. O que seria dhyana? São os níveis De concentração? de concentração. Só tem uma pergunta que eu queria fazer. Sim. De conduta não. Ele diz para não criar animais. Sim, diz. Ele está falando dos monges, né? Está falando por monge. O monge vai criar animal, aí vai ter que fazer não sei o quê, vai ter não sei para onde, aí vai levar tudo, entendeu? Então esse ele tá falando aqui por monge. É para o monge para não. Para o monge, né? Exatamente. Porque puxa, né? Porque segura a pessoa, né? Ele deixou o monge. Leigo também ou isso não? Isso acabou surgindo, né? Isso acabou surgindo. Mas esse discurso aqui o Buda está falando principalmente por monge, né? Então, assim, por que essa questão de criar os animais, de plantar? Porque isso toma um tempo, né? E no tempo do Buda, os monges eram o quê? Eles mendigavam. E também por isso que tem aquela história, tem monge que come carne, porque imagina se o camarada batendo na porta de alguém e alguém oferece um pedaço de carne no cabelo. Eu, mendigo, vou dizer, não, não quero isso. Eu sou um mendigo vegetariano, olha que coisa boa. Hoje em dia a gente já pode até se dar o luxo, né, de ser vegetariano, não ser vegetariano. Né? Mas assim, tudo isso que eu estou falando, isso passou por mudanças profundas, né? A minha mestra mesmo, a nossa, né, ela tem, sei lá, teve época que ela teve 5 cachorros, né? Ela tem gatinho, entendeu? Então, assim, são coisas que vão se... Eu não sei se existe essa expressão, né? Mas antigamente se dizia, vamos dar um F5, aí as coisas ficam mais atualizadas, né? Não, exatamente. Então, vamos mais. Sim, essa questão dos preceitos, que nos preceitos moram a liberação, a concentração. É porque, assim, quando a gente tem muitas situações do dia a dia que nos puxam, problemas, vamos chamar de cobradores kármicos, pessoas que batem a nossa porta o tempo todo, pessoas que querem atenção nossa o tempo inteiro, é muito difícil de praticar. De praticar. Não, de pelo menos atingir, entendeu? É difícil de colocar pelo menos a bunda no zafu, entendeu? Porque sempre tem coisas a fazer, sempre tem tarefas, sempre tem tudo. Tudo me rouba de mim mesmo, tudo me rouba da prática. Só que quando a gente tem no mundo esses preceitos, isso aí, desde tempos imemoriáveis, vamos chamar assim, quando ele consegue estabelecer uma relação de libertação com as pessoas, a gente vai encontrar na vida protetores vivos, né? Pessoas que nos protegem e a gente também protege as pessoas. É diferente de ter pessoas só cobrando da gente o tempo inteiro, cobrando atenção, cobrando. Então, quando a gente tem os preceitos, a gente vive os preceitos, a gente se torna os preceitos, se relaciona com os preceitos, essa tranquilidade vem e é mais fácil de praticar e atingir outros níveis de consciência. Não pense que é fácil você estar aqui, que eu sei que não é fácil. Você dedicar 2 dias e meio à sua vida para ficar sentado, fechado, eu sei que não é fácil. Porque nós temos outras áreas da nossa vida. Mas existe em nós pelo menos o quê? Um desejo, uma firmeza, um tchan, já que a gente escutou a música, é o tchan ainda agora ali. Não é? Mas olha que coisa forte. Outros querem e não podem.
Outros querem e não podem. Porque sempre tem um a fazer. Vamos. Olha lá. A confiança nos preceitos faz surgir todos os dhyanas e a sabedoria que extingue o sofrimento. Por essa razão, monges e monjas, vocês devem manter os preceitos e não os devem infringir. Se vocês mantiverem os preceitos, obterão o bem. Se não os mantiverem, nenhum mérito surgirá. Assim, saibam que os preceitos são o local em que vive a equanimidade, a tranquilidade, que é o mérito fundamental. Eu não sei se vocês entenderam. Preceitos, equanimidade, vida e morte, estamos equânimes. Doença, saúde, estamos equânimes. Felicidade e tristeza, estamos equilibrados. É isso que o Bruno está dizendo. Não é neutros, é equilibrados. É diferente. Porque a gente sente a dor do outro, da nossa forma. A gente não fica preso nem na dor, preso no sofrimento, preso na felicidade, porque a gente tem esse equilíbrio. Né? O ano passado, meu horário era mais complicado um pouquinho do que esse ano, apesar desse ano eu estar trabalhando mais do que o ano passado. Mas o ano passado eu tinha que sair com minha filha daqui de 6h15, estourando 6h15, levá-la em uma escola que dá quase 7 quilômetros daqui, voltar para aqui para perto, e eu dava 6 horas, ela já estava tomando café, e eu começava a fingir que estava brabo. Vamos, Ananda, vamos. Aí, depois eu começava a perceber que realmente ficava bravo, entendeu? Aí eu disse, rapaz, é uma coisa tão simples, eu ficando bravo com coisa tão simples, um ir e vir, aí quando tem coisas sérias que acontecem, eu não perco esse estado de equanimidade, esse estado de equilíbrio. Não é uma coisa tão simples que tira o camarada do eixo e outra mais grave não tira. Como é que pode um negócio desse? Então, o que é que tira você do eixo? As coisas simples do dia a dia, o que é que ele tira do eixo? Pare e pense. Pare e pense. Então, vamos. Ó monges e monjas, vocês que mantêm os preceitos devem controlar os 5 sentidos. Lindo demais isso. Olha. Não deixem os sentidos desprotegidos, permitindo que os 5 desejos penetrem e controlem vocês. É como o vaqueiro que brande sua vara para evitar que o gado invada a plantação de outra pessoa. Se há indulgência nos 5 sentidos, os 5 desejos ficarão à solta e vocês serão incapazes de controlá-los. A mestra dos 5 desejos, a mente. A gente falou até isso no curso domingo passado, né? O Buda fala em 6 sentidos. Os 5 tradicionais e o 6º, que é a mente. Geralmente a gente desperta só para os outros, né? Acordar para esse 6º sentido, acordar para a mente, acordar para a luminosidade da mente é o mais difícil que tem. Porque as coisas no dia a dia da gente se apresentam como sendo autônomas. Por exemplo, nossa, que música chata. Nossa, que som alto. Para mim é natural pensar, sentir assim. Quando, na verdade, tem coisas em mim que, por exemplo, não tem nas pessoas que estão ouvindo o som alto, que é diferente. Eles estão amando o som alto. Eu não me incomodo mais, mas antigamente eu me incomodava. Mas a gente pensa que vem de quem? A gente pensa que vem do objeto, né? A gente pensa que não, é aqui dentro. Essa é a questão da equanimidade, né? Essa é a questão da equanimidade. Se há indulgência nos 5 sentidos, os 5 desejos ficarão à solta e vocês serão incapazes de controlá-los. Novamente repito, é como um cavalo bravo que não pode ser controlado pelo chicote e cai numa vala. A gente, sem os preceitos, a gente fica como esse cavalo bravo e cai numa vala. A gente pode passar um tempão naquela vala. A gente pode passar um tempão ali naquela situação, né? Situação psicológica pode ser, né? Numa vibe não boa, né? Esses 5 desejos, se você resumir, tem relação com os sentidos? Com os sentidos. E aí já tem outros... Coisas que eu gosto de ouvir, coisas que eu gosto de falar. E aí já abre portas para as outras coisas, entendeu? É tipo vício no sentido. Isso mesmo. Cai numa vala, levando o seu cavaleiro com ele. Olha só agora, que facada. Embora o sofrimento de ser ferido por um ladrão dure apenas uma vida, o mal causado pelos 5 sentidos se estende através de muitas vidas, criando grande dor.
Não negligenciem a atenção. É por essa razão que a pessoa sábia controla seus sentidos e não os segue. Os mantém guardados, não permitindo que vaguem ao léu. Os sábios, quando libertam os cinco sentidos, logo os aquietam. A mestra dos cinco sentidos é a mente. Por essa razão, vocês devem controlar a sua mente. Eita, se eu tivesse com minha caneta aqui, eu ia grifar. Todo texto que eu tenho do Parinirvana Sutra, eu grifo um bocado de coisas. Essa é uma delas. A mente deve ser mais temida que cobras venenosas, bestas selvagens ou assaltantes vingadores. Olha que negócio perigoso. Grandes incêndios e destrutivas enchentes não podem ser comparados a ela. Ele está falando dos pensamentos e emoções? Isso. Porque às vezes não só, porque tá tudo junto, né? Porque às vezes a gente. O povo no Brasil, quando está falando de mente, eles separam como se fosse uma coisa diferente das emoções. Mas está tudo dentro do mesmo processo. São diferentes, mas emoção e sentimento são diferentes, né? O que aqui está dando para entender é a necessidade da gente manter a atenção plena no pensamento. Porque, geralmente, de onde é que partem as ações? Pode ser uma ação impulsiva. Vem de onde? Vem da mente. Então, o que é que o Buda está dizendo? Mantenha a equanimidade, mantenha a estabilidade, mantenha a percepção. A mente ela é mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Eita. Olha só. É como uma pessoa que, correndo celeramente com uma jarra de mel nas mãos, olhasse apenas para o mel e não visse o grande buraco. Eu vou ler de novo. Não me contente só ler uma vez, não. É como uma pessoa que, correndo rapidamente com uma jarra de mel nas mãos, olhasse apenas para o mel e não visse o grande buraco. Vocês entenderam essa comparação, né? O cara está com um objeto de desejo e não vê mais nada além do objeto de desejo. Não vê o buraco que tem. Isso é muito nós. Quase nunca acontece. Quase nunca acontece. Acontece com as pessoas lá fora, com a gente aqui não, né? Mas não é a vida da gente, não é? A gente tem aquele objeto de desejo e parece não ver mais nada no seu objeto de desejo. Aí não vê o buraco e cai. Repito, olha que comparação. É como um elefante enlouquecido, sem uma corrente, ou um macaco pulando nas árvores. Ambos são muito difíceis de controlar. Dominem logo a mente e não deixem desembestar. Se cederem, perderão a boa sorte de terem nascido humanos. Se mantiverem a mente focada, não haverá algo que não possa obter. Por essa razão, monges e monjas, vocês devem se esforçar com muita diligência para manter a mente sob controle. Ó monges e monjas, quando receberem comida e bebida, vocês as devem considerar como remédio. Quando a gente vai fazer a refeição, né, que reza, né, a gente é orientado a, como um bom remédio, eu como esta comida. Como um bom remédio, eu aceito essa comida. Para manter os nossos corpos. Não peguem, ninguém aqui faz isso, não peguem mais daquilo que gostem, menos daquilo que desgostam. Eita, essa é a nossa tentação. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu fui lá no Zendô Brasil, né? Aí fui fazer comer, né? Aí tem um temperinho assim no arroz que eu achava delicioso, o arroz sem gosto. Aí tem um temperinho que colocava no arroz. Aí eu gostei, aí comecei a comer bem muito do arroz, para depois, quando repetir, eu pegar de novo. Aí veio o arroz, eu coloquei mais na minha tigelinha e tinha acabado depois o tempero. E eu tive que comer o arroz todinho sem o tempero. Porque é natural da gente. Por exemplo, não é aquela história do estado de hibisco, que eu detesto o estado de hibisco. Não, mas eu tomo. As pessoas me oferecem às vezes com maldade. Você vê aqui nessa gente, todo mundo aqui, a maioria, exceto nós, temos bom gosto, né, Matheus?
Todo mundo oferece chá de hibisco aqui. Eu tomo, faço careta? Faço, mas eu procuro equanimidade, tome equanimidade, entendeu? Não pegue mais daquilo que gosta e menos daquilo que desgosta. Tem uma coisa ali no balcãozinho da pia que tem, ao deparar-se com chá, simplesmente beba o chá. Ao se deparar com arroz, coma o arroz. Ou seja, as coisas como as coisas são, né? Lógico, se tem uma comida que lhe faz mal, você não vai comer, né? Se tem uma bebida que lhe faz mal, você não vai beber, né? Aqui é uma coisa mais simples que a gente está falando. Não crie dualidade, não crie divisão. Só isso. É para me estimular a preferência? É exclusividades, né? Exclusividade, olha, isso aqui é só meu, isso aqui é só seu. Eu acho uma coisa muito bonita lá na Monja. Uma vez a gente estava lá, faz muito tempo isso. Aí não tinha comida para todo mundo, o que era para ser compartilhado. Aí a Monja disse, então a gente não coloca. Se não tem para todo mundo, se você vê que não dá para todo mundo, não coloque, não coloque só para mim. Ou então vamos comprar mais disso para poder todo mundo comer igual. Não é bonito isso, não é? Não há diferença entre a gente, entendeu? E o Zen é muito pé no chão, né? O Zen é muito pé no chão. O Zen parece um negócio tão agressivo, mas é tão doce. Quando você tá assim, num zazen mesmo assim, você tá, sei lá, tem uma. É de uma liberdade, de uma responsabilidade tão grande. Chega a ser sutil, sabe? A beleza do Zen, assim. Então, assim, para não ter preferência, sabe? Para não ter exclusividade, né? Eu estava preocupado aqui ainda agora, porque tinha praticamente um colchão para cada um, aí não tinha um colchão para a Cecília. Aí eu disse, não, eu vou arrumar alguma coisa para a Cecília se deitar, mesmo que ela não queira, mas eu vou arrumar. Porque não é exclusividade, né? Não é preferência, né? A gente somos ondas do mesmo mar, né? Jardins, rosa do mesmo jardim, como dizem os chineses. Aí, lógico, né? De repente o cara quer ficar em pé, fica, quer ficar sentado, fica, mas a condição de você se deitar, você tem. Mas a condição de você comer, você tem. A condição de você beber, você tem. A condição de acompanhar um ensinamento, você tem. Isso é o Dharma, sabe? O Dharma não é feito para uma elite, não. Sozinho uma vez disse que o professor Joaquim Monteiro falou que o Zen é a casta da... o Zen é a casta da classe média, o Zen. O budismo, de forma geral, é meio isso, né? E aqui na Casa Tempo a gente procura não ser assim, né? Deixar o mais acessível possível. Por que ele disse isso? É porque eu tenho até vergonha de falar quando eu vou lá em São Paulo, que eu fico vendo assim, para onde vão, o que tem, o que querem. E eu disse, nossa, para mim um pão com ovo já estava tão maravilhoso. Entendeu? Entendeu? A questão entendeu? Isso é uma coisa, lógico, isso não é culpa dos Zen, isso não é culpa necessariamente dos professores, mas tem isso, né? Uma vibe diferente, sei lá. Eu já ouvi dizer, uma pessoa disse, mas o Zen serve como o shopping de algumas pessoas. O Zen serve como uma psicologia para algumas pessoas. Aquelas que têm dinheiro, não, tem que ser aberto para todo mundo. E aqui na Casa Tempo, ele faz questão de sempre deixar disponível sempre, independente de questão financeira. Então vamos. Não peguem mais daquilo que gostem, menos daquilo que desgostam. Apenas aceitem, olha só, apenas aceitem o suficiente para manter sua vida e controlar a fome e a sede. Eu acho que não dá mais para ir no McDonald's, Burger King, porque para comer só o que me deixa satisfeito. Apenas aceite o suficiente para manter sua vida e controlar a fome e a sede. Façam como uma abelha, olha que bela comparação. Façam como uma abelha, que apanha apenas a doçura das flores, sem manchar sua cor ou tirar sua fragrância. Aceitem apenas o suficiente das ofertas para evitar tristezas. Não peçam muito para não destruir as boas intenções. Olha que sutil. Não peçam muito para não destruir as boas intenções. Isso se compara à pessoa sábia que conhece a força do seu touro e não sobrecarrega. Ó monges e monjas, dia e noite pratiquem com determinação o bom ensinamento. Dia e noite pratiquem com determinação o bom ensinamento. Não percam tempo. Não negligenciem seus esforços. Nem à noite,
nem mesmo ao amanhecer. No meio da noite recitam sutras. No meio da noite recitem os sutras. No meio da noite recitem os sutras. Assim vocês devem ordenar suas vidas. Não deixem que a vida passe à toa, apenas dormindo, sem obter a realização. Eu acho que eu vou ler de novo. Eu já fiquei tão preso nessa frase. Ó, não deixem que a vida passe à toa, apenas dormindo, sem obter a realização. Vocês devem se lembrar que o mundo está sendo consumido pelo fogo da impermanência. Rapaz. Só assim, eu adoro o Heide. E às vezes quando eu chegava em casa à tarde, quando eu não tinha aula à tarde, a Heide olhava assim para mim, ela dizia, venha meu amor, eu estou aqui a lhe esperar. Nossa. E eu perdi às vezes a tarde inteira. Às vezes eu ficava pensando nessa frase, né? Não percam tempo. A impermanência está corroendo o mundo inteiro. Não perca tempo apenas dormindo. Durma o suficiente. Aí foi quando eu decidi fazer assim. Ter o meu horário de descanso à tarde. Depois que acabou o horário de descanso, fazer as coisas que eu tenho para fazer das escolas e também do Zen, né? E após acordar da hora do almoço, quando eu durmo, aí tem o momento que eu vou fazendo os cursos, né? Eu passo o ano todinho fazendo aquele curso que a gente geralmente faz em setembro. Porque a gente perde muito tempo acreditando que vai ter o amanhã. Talvez não tenha amanhã. Talvez não tenha amanhã. Rapidamente, vamos ver. Vocês devem se lembrar que o mundo todo está sendo consumido pelo fogo da impermanência. Rapidamente procurem despertar e não dormir. As paixões estão sempre prontas para matar uma pessoa, mais do que um inimigo mortal. Como vocês podem, olha que comparação, como vocês podem ficar dormindo e baixar a guarda? As paixões são como uma cobra venenosa dormindo em nossa mente. Não são diferentes de uma cobra negra dormindo em seu quarto. Espante-a com a ponta aguda dos preceitos. Acho que eu vou ler de novo. As paixões estão sempre prontas para matar uma pessoa, mais do que um inimigo mortal. Como vocês podem ficar dormindo e baixar a guarda? As paixões são como uma cobra venenosa, dormindo em sua mente. Não são diferentes de uma cobra negra dormindo em seu quarto. Espante-a com a ponta aguda dos preceitos. Vocês só poderão dormir tranquilamente depois que a cobra sair. Se dormirem enquanto a cobra ainda estiver lá, vocês estarão agindo sem consciência. Entre as coisas refinadas, a tecedura da consciência é a melhor de todas. A consciência é como uma agulha de ferro com a qual pinçamos os enganos. Assim sendo, monges e monjas, sempre sigam sua consciência e não a ignorem, nem por um só momento. Esquecendo-se da consciência, perdem-se todos os méritos. Aqueles que conhecem o pudor sabem do bom ensinamento. Aqueles que não conhecem não são diferentes de bestas selvagens. Ó monges e monjas, se alguém vier desmembrá-los, articulação por articulação, vocês devem controlar a mente e não permitir que a raiva surja. Olha o que ele vai falar agora sobre a raiva. Da mesma forma, vocês devem proteger a sua boca. Caso contrário, palavras más sairão dela. Se vocês permitirem pensamentos de raiva, estarão obstruindo seu próprio caminho e perdendo o benefício de seus méritos. Eu vou parar aqui, por enquanto. Nada destrói mais a nossa vida do que a raiva. A gente, às vezes, para construir o que quer que seja, demora um tempão. Vai lá todo dia, trabalha, convive, vai o dia a dia, construindo de pouquinho em pouquinho. A nossa vida não é assim? Uma construção?
Tudo que a gente vive é uma construção. E a gente vai um dia após o outro, um ano após o outro, décadas após décadas. Mas um momento de raiva pode colocar tudo a perder. Não é interessante? Uma raiva pode destruir tudo. O Buda até fala aqui nesse sutra, né? A raiva, ela não é permitida nem em um leigo, entendeu? Nem um leigo deveria sentir raiva, porque a raiva destrói os bons méritos. Como é que o Zen diz que é para lidar com isso? Sinta, mas não haja, né? É uma coisa mal entendida, né? Tem a parte que a pessoa não sente bem menos também. Estou enganado. Tem por conta das conexões que a gente tem. Se de repente alguém chega para mim e diz uma frase, uma coisa, se a pessoa tem uma importância maior do que a outra, dependendo do que seja, a pessoa que tem mais importância para mim pode me machucar mais. E outra pessoa, sei lá, passou a dizer, ei, cabra feio comigo, careca. Mas de repente for uma pessoa que eu gosto, isso pode fazer com que doa mais em mim. Então, o ensinamento não é não sinta raiva. O ensinamento é não seja guiado pela raiva, não seja guiado pelas emoções perturbadoras, porque sentir a gente sente. Mas como é que a gente encontra a equanimidade, né? A estabilidade? Sente, mas não cai. Sente, mas não age. Entendeu? Por isso que a prática é importante. Porque dá esse espaço entre o sentir, entre o perceber, o ver e agir. Eu acho que vocês já devem ter percebido que é comum, quando a gente não pratica, a gente sentir alguma coisa e agir. Ouvir uma coisa na cabeça e falar. Ver um impulso e fazer. Mas com a prática, a gente vai observando assim que existe um distanciamento entre o impulso e a pessoa que pode agir ou não no impulso. A gente vai ficando menos impulsivo, a gente vai ficando menos responsivo, porque a gente vai se distanciando um pouco desse fluxo, entendeu? As coisas vão... Era como se tivesse tudo lá na frente, a gente está aqui, ó, só observando de mala. Antes está tudo misturado, pensamento, sentimento, emoção, está tudo misturado. Mas quando a gente pratica, parece que aquilo vem aqui assim, a gente está percebendo como um filme, sabe? A gente está vendo. A gente tem um poder de escolha. A gente tem um poder de escolha. É um ensinamento meio estranho que tem. Não é não sinta raiva. É não seja movido pela raiva. Meio estranho. Meio estranho. Como assim estranho? Foi você que falou, né? Você acabou de dizer isso. Sim, entendi. Estranho no sentido assim. Porque quando você é falado, fica parecendo que você não deve sentir raiva. É estranho nesse sentido. Mas não, pode sentir. Agora, não se associa a ela, porque a raiva, quando vem, e é perigosa por isso, parece que ela está protegendo as coisas que são importantes para a gente. A raiva é uma falsa protetora, entendeu? E a gente se associa facilmente a ela. E às vezes cai até no lugar de realmente não compreender a situação. Porque numa situação cotidiana de, sei lá, o cabo da vassoura bate você, você vai ficar com raiva da pessoa, não do cabo de vassoura. Exatamente. E na vida, às vezes, outras pessoas também estão agindo por conta das circunstâncias. Elas também estão sendo instrumentos da agressão de outras pessoas ou da forma que elas foram criadas. Então, nem sempre vai fazer sentido de verdade a gente sentir essa raiva por aquela pessoa, por aquela ação, porque às vezes ela também não tem essa compreensão do peso do que ela está fazendo. É como eu disse ontem, né? Às vezes lá no mundo interno do outro, a gente fala uma coisa, age de um jeito, machuca a pessoa. Só que lá no mundo interno do outro, a gente não tem lá como ir lá e costurar, né? E ajeitar. Por isso que a gente junta as mãozinhas assim. Opa, acho que Rita San quer falar. Oi, monge. As outras pessoas me escutam? Acredito que sim. Escutam? Sim, estou escutando. Não, uma vez me contaram uma história que me ajudou muito com a questão da raiva, porque eu acho que como todos nós, venho de uma formação católica muito forte e durante muito tempo eu tentava controlar a minha raiva, guardar, e isso, inclusive, me causou doenças psicossomáticas, porque eu ia guardando, aquele negócio não ficava bem. Na verdade, eu não resolvia, eu só guardava, eu só não explodia, né? E aí, quando eu comecei a conhecer o budismo, que pela primeira vez me disseram, não é para
controlar a raiva, você não deve guardar a raiva. E aí, me contaram uma história que eu achei interessante, que é quando você está com uma criança chorando, uma criança mimada, digamos assim, que, né, fazendo uma... O que é que você faria com essa criança? Você ia fazer ela calar a força, você ia pegar ela no braço e perguntar: o que foi? O que que você tem? Por que que você está agindo dessa forma? E aí, isso me ajudou, porque eu digo, aí, quando a raiva surge, é assim que eu devo fazer, né? Aí, o que é? Por que essa raiva? É como se fosse uma criança mimada dentro de mim, né? Então, de onde ela está surgindo? Por que que está se manifestando dessa forma? O que é? E aí, quando você vê, já aconteceu dela ir embora. Outras vezes não, outras vezes ela ainda fica por ali, a gente sempre encontra uma justificativa para as nossas raivas, né? E aí eu também comecei a perceber que às vezes a gente diz assim, eu acho que o problema é ficar com raiva, porque o ficar é você permanecer nisso, né? A raiva vir e você pensar, refletir, depois ela vai indo, e você, ao analisar, ela perde a força. Eu acho que a grande questão é quando a gente alimenta ela e fica com ela. Era isso. Perfeito, Rita, perfeito. Vocês ouviram bem, né? É excelente a história, né? Porque nós somos justamente essa criança. Nós somos criança. Rita falou uma coisa importante: acolher. Você acolhe e procura ver o que tem por trás da raiva. Uma vez a gente fez um curso aqui sobre as emoções aflitivas, né? O que é que tem por trás de cada emoção aflitiva? O que é que tem por trás do ciúme? O que é que tem por trás da inveja, da raiva, da ganância? O que é que tem por trás disso? Porque a nossa tendência é ficar preso na aparência da coisa, sem ver o que tem por trás. Essa é a sacada, essa é a inteligência. Como diria uma colega minha, essa é a ciência, entendeu? A ciência está aqui. Não é ficar preso na aparência da realidade, mas por trás. Por exemplo, o exemplo mais fácil que eu posso dar, que me vem na cabeça agora, é tipo o ciúme. O que é o ciúme? Não é só o sentimento de posse. Por trás do ciúme também pode ter o quê? Estima baixa. Não pode ter? Pode ter, eu vou usar essa palavra que não me vem outra agora, um endeusamento de outra pessoa. Você coloca outra pessoa, você atribui qualidades excessivas a outra pessoa. Então, assim, qual é a grande questão? É que a gente fica preso na aparência, sem ver o que é que está provocando aqui. Alguém falou uma coisa chata com você, por que você ficou com raiva? Por quê? Tem que ver o que está por trás disso, não ficar preso na raiva, não ficar preso na aparência. Vamos encerrar aqui, vamos ler só mais um pouquinho para encerrar. Que a gente tem até 12h40, né? 12h35. Não é 12h40 que a gente vai? 12... Ah? Não, moço. Eu acho que eu me empolguei aqui, foi na leitura, foi? Foi? 3h20. É 3h20. A gente vai encerrar agora. Vamos dar um ponto final dessa história que já está demais, viu, Rita? Que decepção. Acostumado a ouvir a sirene tocar nas escolas, né? Aí não tocou sirene nenhuma. É, vamos lá. Eu até me perdi. Quem me acha aí? A paciência não Bom em achar agora. na sexta. Sim, achei. A paciência é uma virtude superior à manutenção dos preceitos e das práticas ascéticas. Superior. As pessoas que praticam a paciência podem verdadeiramente ser chamadas de poderosas, de seres superiores à paciência. As pessoas que, com paciência e alegria, podem aceitar o veneno do abuso, como se estivessem bebendo néctar celestial, essas podem ser chamadas de pessoas de sabedoria, que adentram o caminho. Por quê? Porque os efeitos maléficos que a raiva quebram, porque os efeitos maléficos da raiva
quebram todos os bons ensinamentos e destroem um bom nome, de forma que tanto no presente como no futuro as pessoas não sentirão prazer em vê-los. Vocês devem saber que a raiva é mais poderosa que o fogo ardente. Sempre se protejam e não permitam que a raiva penetre vocês. Nenhum ladrão rouba mais méritos do que a raiva. Nem mesmo nos leigos, cheios de apegos e desejos, sem praticar o caminho, sem conhecer o Dharma para se controlar, nem mesmo neles a raiva não é desculpável. Aqueles que deixaram o lar e praticam o caminho do não apego nunca devem permitir que a raiva surja, assim como o trovão e o raio não correm no céu suave e claro. Olha que bela comparação. Só uma observação aqui. Quando a gente lê esse trecho que eu acabei de ler, fica parecendo que a gente tem que aceitar uma situação de abuso. Não fica. Não ficou um trecho assim meio estranho, não foi? Eu não quero voltar para não ficar meio... ficar grande demais, que a gente já ultrapassou o tempo. Mas isso é importante. Se você está numa situação que beira abuso, que fere seu mundo interno, que vai deixar marcas no seu mundo interno, marcas negativas no seu ou na outra pessoa, é preciso que você renuncie a essa situação. Entenderam isso? Não é ficar bebendo o néctar do ódio do outro, não. Não é isso, né? Mas como é que eu percebo que a situação está me fazendo realmente mal? Você não vai ficar numa situação que está lhe fazendo mal, né? Que está quebrando todos os preceitos, que está quebrando toda o seu bem-estar, toda a sua felicidade, entendeu? A gente tem que ter cuidado nessa parte, quando ler aí, certo? A gente vai encerrar. Disseram que tem que encerrar. É o papel que está dizendo, não é ninguém não, é o papel que está dizendo. Feito por nós, inclusive, aqui. Então vamos encerrar, certo? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Em breve teremos mais, certo? Em breve teremos mais.